só consegue fazer essas coisas porque nós nos juntamos, porque nós nos ajudamos. E se você esteve aqui, você viu que foi uma atmosfera muito boa, foi um tempo muito especial. Eu quero agradecer a sua vida, agradecer o seu envolvimento, agradecer a sua disposição de nos ajudar a alcançar esse objetivo. Depois de mais de 2 anos, nós realizamos a festa, nossa festa caipira. E é uma retomada, tudo está sendo retomado, e eu acredito que as próximas certamente serão maiores e melhores, em nome de Jesus. Muito obrigado por toda a sua ajuda. Também tem uma única comunicação para hoje, que é o nosso encontro de atualização. Nós faremos na sexta-feira à noite e também no sábado de tarde. Todos os líderes de ministério, todas as pessoas que estão ligadas a um ministério, você está convocado, convidado para estar conosco nessa atualização. Como eu disse, fazem 2 anos que a gente está parado, a gente não conseguiu fazer as nossas reuniões, e esse é um momento de retomada de várias frentes de trabalho. Então, nós queremos que você esteja aqui, a gente quer alinhar, a gente quer organizar, a gente quer apontar um destino, a gente quer apontar um caminho para que a gente possa fazer, contribuir para que o reino de Deus avance de forma muito mais rápida, muito mais poderosa do que tem acontecido até aqui. Então, todas as pessoas. Então, olha, o Ministério de Louvor, por exemplo, as pessoas que tocam, as que cantam, Ministério do Multimídia, todo mundo que serve lá, o PIR, pastor Luiz Fernando, com toda a sua equipe, Plug, todos os ministérios, todas as pessoas que servem em ministérios estão convidados a participar desse nosso encontro. Pastor, eu não faço parte de nenhum ministério, mas eu pretendo servir sim. Você também pode vir, não tem problema algum. Eu gostaria muito que você pudesse se inscrever. Há um link que a gente está compartilhando nas redes sociais e, sobretudo, nos nossos grupos de WhatsApp. Então, você vai entrar lá e vai dizer, a gente vai estar junto aí na sexta-feira à noite, no sábado, na parte da tarde, para esse tempo de atualização. Conto com a sua presença, é muito importante para a gente. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não pude estar na reunião. Depois você fala comigo o que aconteceu. Você sabe que eu não vou falar. Não é porque eu não quero, não. É porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para parar para só falar para você 1 hora, 2 horas de reunião. Não dá. Então, encontre uma forma de você estar com a gente, porque é importante para o seu ministério, é importante para a nossa igreja, é importante para o avanço do reino de Deus. Tá bom? Queremos ouvir nessa noite um testemunho. Quero convidar aqui o Reinaldo. Ele vai compartilhar o que Deus tem feito na vida dele. Ele vai usar uns minutos para poder dizer o que Deus tem feito na vida dele. E isso também servirá de uma inspiração para a nossa vida nessa noite. Reinaldo. História de um vencedor, né? Boa noite. A paz e a graça com a igreja. Momento de muita alegria. Está dando um testemunho. Há 7 anos eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Então, Ele tem falado comigo há 7 anos atrás que ia refazer a minha vida e retornar todos os meus caminhos que eu tinha perdido. Porém, eu estava na trajetória de construir um barracão, que eu tenho uma academia, eu pagava aluguel. Aí estou numa batalha faz 3 anos, correndo, e toda vez que eu parava, eu investia meu dinheiro lá, nunca terminava. Aí teve um dia que eu parei lá em frente, fechei meus olhos, levantei meus pensamentos a Deus e perguntei, por que acontece isso? Ele me disse, tudo é no meu tempo. Você não me questionou quando eu te conheci? Porque eu não conhecia Deus, só conhecia Deus de falar. Mas quando Ele me apresentou pessoalmente, eu comecei a ter fé, que nem o pastor falou. A fé é muito importante, irmão. Aí eu fiquei pensando, questionando, e eu, umas 2 semanas atrás, faz uns 3 meses que eu estou querendo inaugurar. E eu aflito, ele sempre fala comigo, interessante, no banheiro, eu tenho intimidade com ele. Aí, numa quinta-feira que eu queria inaugurar a academia, inclusive até chamei o pastor, ele pegou e falou assim, de novo, você está me questionando, coisas maiores eu tenho para você, ele falou. Aí eu abaixei minha cabeça e dobrei meu joelho, como sempre eu faço. Muitos veem pela capa, sabe? Mas Deus conhece o coração. É muito importante isso, irmão. Tenha fé, que a fé faz muita coisa, que você nem sabe.
E no mesmo momento eu pedi para ele, Senhor, eu vou acabar e vou fazer uma área de lazer para mim. Aí, essa semana foi tão interessante que um dia, quando eu terminei o meu galpão, agora está pronto, segunda eu vou inaugurar. Na quinta-feira mesmo, Deus apresentou uma área para mim, sem condições, eu comprei a área também. Então, eu falo, irmão, faz 7 anos que eu sou convertido. Vivi 35 anos da minha vida totalmente errada. Me converti, me batizei aqui como pastor, porque eu me identifiquei com a igreja, certo? Então, creia no Senhor Jesus Cristo, que grandes coisas fará. Eu e minha esposa aqui, nós trabalhamos dia e noite lá para conquistar. Então, batalha, persevera, lute, creia principalmente, que Ele é fiel para cumprir. Porque quando você faz uma promessa com Ele e Ele faz com você, não desanime, irmão. Mesmo que esteja sofrendo, chora nos pés dEle que Ele ouve. Igual eu faço todos os dias. Muito obrigado, senhor pastor, pela oportunidade. Eu agradeço a igreja e a paz do Senhor. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Mateus, nós vamos à palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 9, vamos ler versículo 9 até o versículo 13. É um texto curto, mas também um texto muito conhecido por todos nós. Mateus capítulo 9, versos de 9 a 13. As mesas que Jesus sentou. As mesas que Jesus sentou. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Diz assim: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Ore comigo mais uma vez. Hoje, Deus, pedimos a instrução dos céus. Hoje queremos ouvir a Tua voz, nos direcionando, ajeitando nossa vida, fazendo o nosso caminho prosperar conforme a Tua verdade. Hoje, Deus, nosso coração e os nossos ouvidos estão inclinados aos Teus ensinamentos. Espírito Santo de Deus, vem agir em nossas vidas, vem trabalhar em nós. Nós suplicamos o Teu agir e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode conhecer alguém, você pode ser amigo de uma pessoa, mas tudo muda quando você se senta à mesa para comer com essa pessoa. Você pode conhecer essa pessoa por longas datas, você já pode ter convivido com ela por muito tempo, mas tudo muda quando você se assenta à mesa para comer com essa pessoa. Existe uma expressão bíblica para isso, é quebrar o pão com a pessoa. Porque naquela época não se comia como nós comemos hoje, era o partir do pão, quebrava, dividia, dava um para o outro. A gente tem que ter essa percepção, irmãos, preste muita atenção nisso, de que a mesa é um lugar espiritual. Sua mesa, a mesa da nossa casa, ela é um lugar espiritual, ela é um lugar divino, ela é um lugar de compartilhar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, anunciar as maravilhas que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, a pergunta que podemos fazer hoje é: será que nós sentaríamos nas mesas que Jesus sentou? Será que nós tomaríamos refeição com as pessoas que Jesus tomou refeição?
Será que nós conversaríamos com as pessoas com as quais Jesus conversou? Será que nós desenvolveríamos amizade? Nós teríamos relacionamentos com as pessoas que Jesus se relacionou, com as pessoas que Jesus firmou amizade? Será que nós investiríamos, assim, intensamente em investimentos de relacionamento como Jesus fez com algumas pessoas? O que você diz? Será que você sentaria nas mesas que Jesus sentou? Se você é um estudante da palavra de Deus, ou se você é alguém que já leu alguma parte do Evangelho, você vai perceber que Jesus sentou em muitas mesas para tomar uma refeição. Eu não vou ter condições de falar sobre todas elas aqui nessa noite, porque foram muitas ocasiões em que Jesus sentou para compartilhar o pão, para compartilhar uma refeição. Mas eu quero olhar para algumas mesas que Jesus sentou nessa noite, e que Deus possa sondar o nosso coração, a fim de que a gente tenha a mesma disposição, a mesma atitude de sentar à mesa com pessoas com as quais Jesus sentou. E a primeira mesa que Jesus sentou para compartilhar a vida, Jesus sentou na mesa dos diferentes. Preste atenção nisso. Se você é alguém que já leu a Bíblia, você vai ver que Jesus sentou para comer com pessoas que eram diferentes dele. Pessoas que tinham, assim, uma visão de mundo diferente. É como quando você senta com alguém para comer, mas aquela pessoa é alguém que tem valores diferentes do seu. É alguém que tem a maneira de enxergar a vida diferente da sua. São pessoas que não têm as mesmas concepções que você, não têm os mesmos valores, não estão buscando as mesmas coisas. Veja que Jesus vai e senta na mesa deste homem chamado Mateus. E a Bíblia diz que Mateus, ele era um publicano, isto é, ele era alguém que trabalhava numa repartição pública como um cobrador de impostos. Mas ele era um homem corrupto, um homem muito corrupto. Ele era um cara que, quando ia cobrar o imposto do cidadão, cobrava o imposto devido ao governo, mas também aplicava uma taxa para ele. Ele ficava com uma parte do dinheiro. E foi dado a ele uma importância institucional. Ele era um publicano. O que é isso? Um publicano era alguém que era dado para ele esse cargo. Na verdade, ele arrumava um dinheiro, comprava alguém lá do Senado e, eu vou trabalhar a partir de hoje, está aqui o dinheiro. E então ele era um homem muito corrupto. Ele era alguém que abriu mão da sua fé em Deus. Ele era alguém que abriu mão de ser chamado filho de Abraão para poder se tornar um publicano. Mas Jesus olha aquele homem na coletoria e diz para ele: Mateus, vem e siga-me. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele se levantou e foi para casa. E Jesus foi para a casa dele. E eles se sentaram à mesa. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam comendo ali, havia ali vários amigos de Mateus. Pessoas que eram corruptas, pessoas que tinham pensamentos diferentes, valores diferentes dos de Jesus. E então, a Bíblia vai dizer que tinha algumas pessoas ali que olharam Jesus sentando à mesa daquele homem que era um publicano, um homem corrupto, e começaram a dizer: por que Jesus está sentando? Por que Jesus come com essas pessoas? Veja, que coisa incrível, né? Eu acho maravilhoso que Jesus dê essa resposta. Ele fala assim: eu não vim para as pessoas boazinhas, viu? Eu não vim para as pessoas sãs. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos. Eu vim para os pecadores. Eu vim alcançar aquele que precisa, aquele que necessita, aquele que olha para si e diz assim: Senhor, eu sou pequeno diante do Senhor. Deus, eu não sou nada, tanta coisa que eu faço de errado. Eu não sou nada, Deus. Deus veio para essas pessoas. Deus veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas. Agora, como é impressionante, e até hoje em dia, nos dias de hoje, muita gente não se assenta na mesa de gente assim. Parece que o crente moderno, ele tem medo de se contaminar. Parece que o crente moderno, ele tem medo da maldade das pessoas que não conhecem Deus. Parece que o crente moderno, ele tem medo de que a moralidade dele seja influenciado pela imoralidade do outro. Acha que ele vai ser contaminado. Sabe, parece que a gente se converte, a gente vai se afastando das pessoas que eram nossos amigos. São pessoas que não têm os mesmos valores, que não pensam como a gente pensa, mas são pessoas que precisam da graça de Deus. Elas precisam encontrar também o favor de Deus. Elas precisam enxergar um Deus misericordioso. Foi o que nós encontramos. Foi
Foi isso que nós encontramos no nosso Deus, no nosso Jesus. E Jesus, ele não tinha medo da maldade dos homens. Jesus não tinha medo do pecado daquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus sabia dos fundamentos dele. Ele sabia quem ele era. E eu penso que muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com pessoas que pensam de forma diferente da gente, justamente porque os nossos fundamentos são fracos. Aliás, muitos nem têm fundamento. Qualquer vento que dá é levado, sabe? Não sabe interpretar, não sabe ler, não sabe enxergar o mundo espiritual. Então, sim, se ele sentar na mesa com pessoas que têm valores deturpados, ele vai se comportar igualzinho. Se ele senta à mesa com pessoas que não temem a Deus, daqui a pouco ele está com uma conversa de pessoas que não temem a Deus. Agora, é tão interessante que essa ideia de se contaminar com o pecado, ela não é uma visão do Novo Testamento. Ela não é uma visão neotestamentária, como a gente pode dizer. Ela é uma visão do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quando você tocava numa pessoa que era leprosa, você se tornava uma pessoa impura. Você tinha que ficar afastado da convivência por pelo menos 7 dias. 7 dias distante da comunhão. 7 dias distante, apartado do arraial do povo de Deus. Se uma pessoa tocasse, por exemplo, numa esquife, num caixão, numa pessoa morta, ela era considerada uma pessoa impura. Ela tinha que ficar 7 dias para poder ser purificada. Se ela tocasse numa pessoa que estava sangrando, por exemplo, aconteceu um acidente, a pessoa começou a sangrar. Se ela tocasse naquela pessoa, ela se tornaria uma pessoa imunda. Ela tinha que ser apartada, ficar por 7 dias ali fora para poder não ser contaminada. Porque de alguma forma, no Antigo Testamento, se entendia que se existia um mal naquela pessoa com a qual você sentava na mesa, o mal que estava sobre aquela pessoa transferia sobre você. O pecado que estava naquela pessoa, a sujeira, a iniquidade, a perversidade que estava naquela pessoa, era transferida para você. Era mais ou menos esse entendimento. Era o entendimento de que que o mal tinha um poder muito grande, que a maldade, ela conseguia influenciar muito mais do que a bondade, do que o amor de Deus. É por isso que as pessoas, elas tinham medo de tocar em leprosos, tocar em pessoas ensanguentadas, tocar em defuntos. E eu fico imaginando, né? Se hoje Jesus estivesse aqui, qual seria o nosso comportamento vendo Jesus sentar à mesa de Mateus? Vendo Jesus tirar, porque assim, Mateus vai para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero tirar uma foto com você, isso é muito importante, eu quero tirar uma foto, tira uma foto de Jesus, coloca no Instagram, coloca no Facebook, está aqui. Eu fico imaginando como é que nós iríamos nos comportar. Talvez a gente entrar lá no Twitter de Jesus e falar assim: Jesus, você não sabe com quem você está tirando foto, mas Jesus, o senhor deu uma mancada, hein? O senhor foi fazer foto com essa pessoa aí, né? Então, assim, essa pessoa de baixo escalão, essa pessoa assim que é imoral, o que o senhor está fazendo aí, sentando nessa roda de escarnecedores? Por que o senhor está sentado nessa mesa? Eu tenho certeza, irmãos, que o nosso posicionamento hoje seria o mesmo posicionamento que aqueles fariseus tiveram naquela época. Agora, saiba de uma coisa: não são as trevas que alteram a luz, é a luz que modifica as trevas. Aprenda isso. Aonde você estiver, ali você é luz, você não é trevas. Aonde você estiver, a luz do Senhor vai brilhar através da sua vida, irmão. Não tenha medo de sentar na mesa de pessoas que pensam diferente de você, que têm valores diferentes de você, porque você é de outro padrão, entendeu? Você é do padrão do céu. É lógico que você não é esse santarrão, mas você entende que hoje, cada vez que você para ouvir a palavra de Deus, que você deixa a palavra de Deus te alcançar, você entende que alguma coisa dentro de você vai mudando, seus padrões de referencial, seus valores vão sendo apurados, sua vida vai sendo modificada, você vai sendo um modelo de valor. Então, se você, um modelo de valor, você, um padrão do céu, se assentar em qualquer mesa, aquela mesa vai ser transformada. É muito comum a gente ouvir assim, é um exemplo muito simples, mas talvez você já tenha passado por isso. Você está numa roda de amigos, não são crentes, são pessoas que têm valores, costumes, pensamentos diferentes do seu, e eles começam a fazer piadas de baixo escalão, e você está lá quietinho. Não são todos os crentes que agem assim não, porque eu já vi crente
entrar na onda e falar uma piada mais cabeluda ainda. Acho que é assim que fala, né? Mas tem algumas pessoas que a presença de Deus é tão grande nela, a luz de Deus é tão grande nela, que quando o grupinho ali conta aquela piada, alguém fala, eu me desculpe, eu sei que você tem outros valores. Eles dizem assim, eu sei que você é crente. Na verdade estão dizendo assim, eu sei que você tem outros valores, eu sei que você tem uma outra forma de interpretar a vida. Você vê que coisa bela? Então, você se sentaria nas mesas que Jesus sentou? No Novo Testamento, Jesus tocou 4 vezes em leprosos. Todas as vezes que Jesus tocou nesses leprosos, eles foram curados. Porque de alguma maneira nós carregamos o poder de Deus na nossa vida. Jesus, ele tocou em mortos. E todos os mortos que Jesus tocou foi ressuscitado. Jesus, ele tocou em pessoas que estavam sangrando. Aquela mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus. E olha, a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu que saiu virtude dele e alcançou a mulher. Irmão, quando você sentar na mesa com pessoas que pensam de você, vai sair virtude da sua vida, vai tocar a vida das pessoas, vai trazer cura, vai trazer restauração, vai ressuscitar. Não ressuscitou o morto não. Tem gente que está viva, mas está morta. Mas você vai lá, se senta à mesa com eles, são gente que tem valores, costumes, modos diferentes, são padrões deturpados, mas você vai lá com o padrão do céu, senta naquela mesa e transforma aquela realidade. Por quê? Porque nós carregamos a luz de Cristo, nós carregamos algo poderoso dentro de nós. A Bíblia vai dizer que há algo maior e mais poderoso dentro de nós do que aquilo que está no mundo. E Jesus está ali, sentado, na mesa de publicanos. E tem aqueles espíritos argumentativos que estão ali, porque o seu mestre está sentado lá. Esse é o tipo de gente que olha para as pessoas de cima para baixo. Esse é um tipo de pessoas que eles acham que, porque alcançaram algum nível de transformação, já teve a sua imoralidade recuperada para a moralidade. Aquelas pessoas que já experimentaram algum nível de santificação, elas acham que são melhor que os outros. Não se sentam na mesa dos diferentes para ser luz, para trazer cura, para transformar. E é interessante que Jesus, ele está ali sentado naquela mesa. Ele não está jogando na cara de ninguém que as pessoas ô Mateus, seu corrupto. Ele não fala isso. Deus não está lá, Jesus não está lá naquela mesa para julgar ninguém. Jesus está naquela mesa comendo, dando risada, brincando, bebendo. Não vai perguntar para mim o que ele estava bebendo, isso vai colocar numa situação difícil aqui. Mas você vai ver em um determinado momento que Jesus diz assim, pois vieram os profetas, eram caras sérios, carrancudos, duros, falava palavras duras, vocês não ouviram. Agora vem o Filho do Homem, o Filho de Deus, come, dança, bebe, brinca com vocês. O que vocês querem da vida? Jesus foi chamado de amigo de pecadores. E Jesus celebra esse tipo de apelido que colocaram nele. Ele diz, sim, eu sou amigo de pecadores, porque eu vim buscar os doentes mesmo. Eu vim buscar os pecadores. Eu não vim aqui buscar aqueles que se acham santos. Porque algumas pessoas vêm uma igreja e acham que já estão santas, né? Ou, quando algumas pessoas vêm à igreja e acham que aqui só tem santo. Todos nós estamos aqui buscando a presença de Deus, buscando a Deus, para ter a nossa vida transformada. Todos nós temos falhas em determinadas áreas da nossa vida, que a gente todo dia tem que pedir perdão para Deus. Mas Deus, Ele responde com amor, com misericórdia e com graça sobre a nossa vida. Irmãos, já está na hora de você ser convencido de que o que há dentro de você é maior do que o que está no mundo. Está na hora de você estar convencido de que há um poder muito grande. Você precisa trazer sabor para o mundo, você precisa trazer a luz para o mundo, você precisa ser o sal do mundo, porque as pessoas elas estão lá precisando que você sente à mesa das pessoas que pensam diferente de você. Faça isso. A gente tem que ter a graça da garça. Já vou explicar isso para você não ficar confundido. Precisamos ter a graça da garça. Você viu onde a garça frequenta?
ela está geralmente em pântano, em lodo, tudo cheio de barro. Mas é incrível que a garça, ela tem um óleo nas suas penugens, que quando elas estão andando ali no barro, o barro bate nela, mas com uma pequena sacudida que ela dá, o barro cai todo. E por isso que você sempre vê uma garça branquinha, ela nunca está suja, apesar dela frequentar lugares pantanosos, barrentos. Nós temos essa unção, essa graça, esse poder de estarmos em qualquer lugar que for, e nada vai nos contaminar, nada vai fazer com que o pecado grude na gente. Sente na mesa das pessoas que pensam diferente de você. Jesus sentou na mesa de pessoas que pensavam diferente dele. A segunda mesa que Jesus sentou foi na mesa dos divergentes. Divergentes. E esse é o nosso maior desafio, né, pastor? Mas qual que é a diferença de uma mesa de pessoas diferentes do que você pensa, dos divergentes? Os divergentes são aqueles que combatem os seus valores. Os divergentes são aqueles que brigam porque você manifesta a sua fé. Mas Jesus não teve medo de sentar na mesa desse tipo de pessoa, não. Desse tipo de pessoa que fala assim: quero ver se você é crente mesmo. Vamos lá. Porque tem pessoas que não são da igreja, não são crentes e conhecem mais a Bíblia do que muitas pessoas que frequentam a igreja. São pessoas que sabem o que precisa ser feito, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus, não tiveram sua vida transformada. Então eles ficam confrontando a sua fé, eles ficam ali tentando encontrar um lugar para poder envergonhar você. São os divergentes. E é interessante que lá no Salmo, no capítulo 23, que é um salmo muito conhecido, lá no versículo 5, lá o salmista vai dizer: preparas uma mesa, um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sabe, podemos ter inimigos? Lógico que podemos ter inimigos. Mas talvez o nosso maior inimigo hoje são os valores diferentes do nosso. São a maneira como as pessoas pensam acerca de Deus, acerca da vida eterna, acerca de igreja, diferente do nosso. Mas esse texto é interessante porque Jesus diz aqui que algumas vezes Deus vai preparar um banquete para nós, na presença daquelas pessoas que são inimigas dos nossos valores. E Deus vai fazer o nosso cálice transbordar na presença deles. Eu não sei se você consegue fazer as conexões certas com isso. Porque tem mesas que você vai sentar, que são pessoas que vão combater a sua fé ferrenhamente. Mas Deus vai dar uma graça sobre você. Deus vai encher o seu cálice, de maneira que elas não vão ter como argumentar com a sua vida. Sabe? Esses dias eu estive sentado na mesa de 12 pessoas. Incrivelmente eu contei. Falei: Deus, deixa eu contar quantas pessoas tem nessa mesa aqui. Gente com os quais eu nunca sentei. Gente divergente. Sentei naquela mesa, perguntei para Deus 2 vezes: por que o Senhor está me fazendo sentar nessa mesa, Deus? Por que o Senhor está me fazendo sentar nessa mesa? Não ouvi nada até agora. Estou esperando. Também não ousei perguntar de novo para Deus por que Ele estava me permitindo sentar naquela mesa. Mas em um determinado momento da conversa, a conversa estava tão depreciativa, tão apresentando um panorama tão caótico, que eu não aguentei aquilo. Eu olhei para aquelas pessoas e disse: eu acredito num Deus que está governando essa terra. Eu acredito num Deus que Ele está transformando realidades. Sabe, todo esse panorama que vocês têm apresentado aqui, eu concordo com eles, eu vejo que isso está acontecendo também, mas eu vejo que Deus pode, de uma hora para outra, dar uma sabedoria sobrenatural para uma pessoa, entregar uma chave, um direcionamento que vai mudar a realidade da nossa população. Porque as pessoas não sabiam onde colocar a cara delas, porque não tem, é um panorama muito pessimista, mas não é assim. Deus está no controle, gente, Deus está governando, nada está fora do governo do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força.
E é isso, irmãos. Onde você estiver, manifeste a sua alegria de estar em Deus. É como diz o salmista lá: eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. É isso, a bondade de Deus, a misericórdia dele está correndo atrás da sua vida. Então pode sentar na mesa dos divergentes, sim. Mas tem pessoas que dizem assim: eu não sento na mesa com essas pessoas, não. Parabéns, você é melhor que o Filho de Deus. Tem pessoas que dizem assim: mas eu não sento com gente assim. Parabéns, você está querendo tomar o lugar de Jesus. Mas eu não sento com gente assim. Você é muito melhor do que o Jesus que você serve. Jesus se assentou na mesa dos diferentes, Jesus se assentou na mesa dos divergentes. Uma outra mesa que Jesus se assentou foi a mesa do testemunho. Haviam 2 casas que Jesus frequentava muito, sentava à mesa. 2 casas. Uma vez Jesus estava numa casa, a casa de Simão, o leproso. E Jesus entra ali, se senta à mesa para poder comer. E era muito comum que, quando uma família recebesse um visitante, eles andavam descalços, andavam a pé. Era muito comum que o dono da casa, ou ele, ou os seus empregados, lavassem os pés dos convidados. Então Jesus entrou na casa de Simão leproso, e ele se assentou à mesa, e ali tinha uma mulher tão grata, uma mulher assim tão cheia de gratidão no coração, que ela se juntou aos pés de Jesus, começou a chorar, as lágrimas começaram a descer, foram molhando os pés de Jesus, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher chorava, lavava os pés de Jesus e secava os pés de Jesus com os seus cabelos. E havia algumas pessoas naquela casa ali de Simão, o leproso. E teve uma pessoa que disse assim: se ele fosse mesmo a quem nós esperávamos, ele saberia muito bem quem é que está tocando nele. Porque aquela mulher, ela tinha uma má fama. Ela tinha fama de prostituta. Uma prostituta não podia tocar em um homem. Nenhuma mulher podia tocar em um homem publicamente. Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria. Depois da ressurreição, ele senta à mesa para conversar. E eu fico imaginando qual era a conversa dessa mesa. Irmãos, a mesa é um lugar santo. A mesa é um lugar santo. Eu não sei o que você conversa à mesa quando você senta para comer. Mas a mesa ela é um lugar santificado. A mesa ela precisa ser um lugar do testemunho. Estava ali Jesus sentado à mesa. Lázaro que havia sido acabado de ressuscitar. Marta, Maria. Você consegue imaginar a conversa que eles estavam tendo? Eu não sei. Lázaro falou assim: eu visitei o céu, eu vim do outro lado, sabe? Mas Marta podia estar dizendo: nossa, eu fiquei tão desesperado, eu corri aos pés de Jesus. Maria ia dizer: nossa, aquele dia foi incrível, o que o Senhor fez foi incrível. Nós precisamos sentar à mesa para dar testemunho daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Faça isso, todas as vezes você senta. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes as conversas que nós temos na nossa mesa são muito depreciativas. Depreciamos pessoas, falamos mal na mesa, mas a mesa é um lugar santificado, irmão. A mesa é um lugar de testemunho. Só de ter o pão já é um testemunho da bondade de Deus. É o que diz lá a oração do Pai Nosso, não é verdade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sentado à mesa, no partir do pão, no compartilhar da refeição. A gente vive um tempo onde as pessoas já estão tendo uma percepção maior da ação do maligno do que da ação de Deus. É comum a gente parar para conversar e ouvir a conversa do tipo: você viu? Você viu como é que as coisas estão? Esse mundo vai de mal a pior. Essa juventude não tem jeito. Esses homens de hoje, essas mulheres de hoje. É só conversa assim. A gente precisa recuperar a visão de olhar ao redor da gente e ver o que Deus está fazendo de milagres, de coisas poderosas, e conversar sobre essas coisas. A mesa, ela é um lugar sagrado. Eu penso que a partir de hoje a gente tem que escolher muitos assuntos que a gente vai trazer para a mesa, porque a mesa ela tem que ser o lugar do testemunho. Se você talvez não tem testemunho na sua vida, Reinaldo veio contar o testemunho dele aqui hoje. Eu dei para ele pouco tempo.
Se ele fosse contar tudo que aconteceu, ele ia ficar uns 40, 50 minutos aqui falando do que Deus tem feito na vida dele. Talvez você não tenha tanto testemunho para contar, porque você não está observando o que Deus está fazendo ao seu redor, sabe? Você não está prestando atenção, mas Deus está fazendo, irmão. Deus continua com poder, Ele continua realizando milagres, Ele continua restaurando vidas. Eu conversei com uma pessoa hoje, que ela disse assim para mim: olha, eu mudei a minha vida depois que eu vim para a igreja. Eles falam assim, vim para a igreja, mas a verdade é, eles encontraram Jesus. É isso que ele quer falar, mas ele não sabe dar voz para aquilo que está sentindo. Ele diz, eu mudei a minha vida quando vim para a igreja. Você mudou a sua vida quando você entregou a sua vida para Jesus. É assim que acontece. E onde que você encontra isso? Em igreja. Raramente você vai encontrar essas conversas acerca das promessas, acerca do poder de Deus, daquilo que Deus está fazendo, em alguns lugares por aí. Né? Algumas pessoas não sentariam nessas mesas que Jesus sentou. Mas ele diz, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar aqueles que precisam. Porque o nosso centro de justiça é um centro de justiça falido, não é verdade? É só a gente olhar hoje o que está acontecendo naquilo que se chama de justiça. É trapo de imundícia. Jesus vem falando sobre isso já há muito tempo. E quando a gente dá muito atenção para as coisas ruins que estão acontecendo, a gente esquece de observar a graça, o favor, a bondade de Deus, aquilo que Deus está fazendo toda hora em nosso redor, e às vezes a gente não está prestando atenção. De hoje em diante, abra os seus olhos, você vai ver Deus fazendo um milagre atrás do outro na sua vida e em torno de você, porque aquilo que você reconhece é liberado sobre a sua vida. Ouça isso, aquilo que você reconhece é liberado sobre a sua vida. Então, se você é do tipo de pessoa que fica reconhecendo o mal, essa força do mal, ou essa pseudo-força do mal, ela é instaurada como uma atmosfera sobre a sua vida. Mas se você reconhecer os feitos de Deus nesse mundo, é essa atmosfera do céu que vai parar sobre a sua vida. Isso vai fazer você levantar todos os dias com um ânimo muito grande da próxima conquista que Deus vai te dar. De pegar na espada, de pegar o escudo, a couraça da justiça, calçar as sandálias do evangelho da paz e viver neste mundo como alguém que representa Deus, que senta na mesa de pessoas diferentes, pessoas divergentes, mas também senta na mesa para compartilhar os testemunhos daquilo que Deus tem feito em você e através de você. Eu estou caminhando para o final, mas tem mais uma mesa interessante aqui que Jesus sentou. Jesus sentou na mesa do serviço. Jesus estava lá em Jerusalém, e ele então vai tomar a última ceia com os discípulos. E Jesus faz algo inusitado, como eu disse para você ainda há pouco, porque eles andavam muito a pé, de sandálias. Quando eles chegavam na casa, a primeira coisa que eles faziam era tirar as sandálias e lavar os pés. Não era somente uma questão de higiene, mas lavar os pés também trazia um refrigério naquele momento, porque caminhavam muito, andavam bastante. E Jesus então convida os seus discípulos, ele vai tomar a última ceia, e você conhece isso. O que ele faz? Ele pega uma capa, coloca na cintura, se abaixa para poder lavar os pés dos discípulos. E ele fala assim, se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que ser pequeno. Pedro dizia assim, não me lava não. Se for lavar os pés, lava o corpo inteiro. Você viu a palavra que Jesus deu lá para ele, né? A cacetada que Jesus deu lá para ele, né? Mas Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo o meu exemplo? Façam a mesma coisa. Lave os pés uns dos outros. Isto é, sirva uns aos outros. Eu fico feliz porque eu sirvo numa igreja de pessoas que servem. Essa semana, pessoas saíram daqui tarde, trabalharam o dia inteiro, saíram de madrugada, voltaram cedo para cá para fazer esses 2 cultos acontecerem. Gente que sai do trabalho correndo, nem vai para casa, nem toma banho, vem direto para cá. Deus está vendo toda a sua obra de serviço. Você está sentando na mesa do serviço. Talvez você não consiga perceber agora o quanto você está sendo abençoado por você servir. Sabe, se você é alguém que
que ainda não está servindo, não está sentando na mesa do serviço, encontre um lugar para você servir. É lógico que é difícil, é cansativo, nós temos uma agenda apertadíssima, a gente encontra dissabores, a gente encontra dificuldades para poder servir, mas há uma recompensa muito grande quando a gente serve. Jesus, ele sentou à mesa do serviço. Ele diz: maior entre vocês deve ser servo um do outro. A outra mesa que Jesus sentou foi na mesa do descanso. Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim: tendo Jesus entrado num sábado na casa de um dos os fariseus, para comer o pão, e eles estavam observando. Versículo 15 vai dizer, Jesus dizendo assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com ele disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Não dá tempo para explicar isso que aconteceu aqui, mas de forma muito bem resumida, você precisa sentar na mesa do descanso. A gente luta muito com os nossos problemas, a gente ora, entrega, mas muitos de nós não encontramos esse lugar de descanso, esse lugar onde a gente pode compartilhar o pão da confiança em Deus, esse lugar onde a gente pode partilhar o pão da esperança em Deus. Em nome de Jesus, eu libero esperança sobre a sua vida hoje. Eu libero esperança sobre a sua vida hoje, porque coisas grandes e poderosas Deus está fazendo e vai fazer através da sua vida e vai fazer com você. É comer o pão do bem que Deus quer fazer a você. Eu nem vou citar textos aqui, porque a gente está sempre falando desses textos aqui. Mas entenda isso, coma, descansa na mesa do Senhor, descansa. Você precisa encontrar esse lugar, você precisa sentar essa mesa do descanso. E para terminar, Jesus sentou na mesa da revelação de quem Ele era. E você precisa sentar na mesa da revelação de quem você é. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Jesus, os discípulos, cada um pegou um rumo. E tiveram alguns discípulos que estavam indo ali para o caminho de Emaús. E Jesus do nada aparece ali no meio deles, começa a conversar com eles. Eles começam a falar com Jesus. Você não sabe o que houve lá em Jerusalém, que Jesus fez isso, que ele sofreu, foi crucificado, nós estamos muito tristes, mas só a presença de Jesus ali. Olha como é importante você sentar na mesa da revelação. Hoje você está sentado na mesa da revelação de Deus. Algumas coisas que Deus tem compartilhado nessa noite, eu acredito que vai encontrar lugar na sua vida e vai fazer muita diferença. Alguma coisa está sendo revelada para você nessa noite. Então, eles começam a conversar e Jesus, então, se revela a eles. Mas antes de fazer isso, Jesus aparece ali no meio, come com eles. E eles então reconhecem que aquele que estava caminhando com eles era Jesus. Você tem capacidade para sentar em qualquer mesa, irmãos. Porque quando você sentar na mesa ali, Deus vai revelar para você. Deus vai dar para você palavras, Deus vai dar para você comportamento, sabe? Uma mesa que a gente precisa sentar é a mesa que a gente possa dividir a vida. Muitos de nós não temos com quem dividir a vida. E quando a gente não tem com quem dividir a vida fica muito pesada. A Bíblia vai falar que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros. E é lógico que eu sei que a gente não pode falar da nossa vida para todo mundo. Porque algumas pessoas, com a intenção de orar, elas querem fofocar. É muito fácil a linha do orar por você e fofocar por você. É muito pequena ali. Se não tomar cuidado, né, sua disposição de orar se torna uma chaga de fofoca. Mas você precisa encontrar uma mesa para dividir o coração. Encontrar alguém com quem você possa confiar, comer, partir a vida. Eu oro nessa noite para que Deus dê mesas para você. Mesas. Você possa sentar em mesas que você nunca sentou. E não tenha medo de sentar nessas mesas, porque Deus vai dar para você sabedoria. Deus vai revelar para você o que você precisa fazer naquele lugar.
Eu oro nessa noite para que Deus dê para você mesas com quem você possa compartilhar a vida. Alguém que você possa confiar. Alguém que você possa abrir o coração. Porque muitas das nossas doenças emocionais, muitos dos nossos picos de depressão, muitas das pressões que a gente enfrenta, é porque a gente não encontra alguém de confiança para dividir a vida. Eu oro